antifascistas portugueses, saúdo todos os presentes. Estamos num local de repressão e tortura, as instalações da ESPID. Graças ao 25 de Abril podemos denunciar livremente esta ignomínia característica de 48 anos de fascismo. Somos, pois, obrigados a relembrar os mais de 7.600 antifascistas que ali foram detidos por lutarem pela democracia e justiça social, sempre submetidos à tortura e algumas até à morte. Durante o regime fascista, o Porto foi palco de intensa repressão política. Homenagear os antifascistas encarcerados é uma expressão contínua de resistência, memória e mobilização cívica que atravessa gerações na cidade do Porto. Desde a luta contra a ditadura do Estado Novo até aos movimentos contemporâneos contra o crescimento da extrema-direita, os antifascistas da cidade têm desempenhado um papel central na defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. A resistência antifascista em todos os seus diversos contextos históricos é uma das manifestações mais profundas de coragem e comprometimento com a defesa da liberdade, da justiça e dos direitos humanos. Homenagear os resistentes antifascistas é, acima de tudo, um ato de reconhecimento àqueles e àquelas que se opuseram de maneira incansável às ideologias de opressão e autoritarismo. Durante os períodos mais sombrios da história, como na Segunda Guerra Mundial, ou nos regimes militares que se instalaram em diversos países, milhares de pessoas se levantaram contra os sistemas fascistas, mesmo sabendo dos riscos que corriam. Muitos pagaram o preço mais alto, como a prisão, a tortura, o exílio e até a morte. Mas a sua resistência não foi em vão. Suas ações ajudaram a manter acesa a chama da liberdade, muitas vezes inspirando futuras gerações e nunca se conformando com a injustiça. Vivemos hoje uma situação política e económica difícil devido à ofensiva ideológica do capitalismo, estimulada pelos grandes grupos económicos e seguida por seus múltiplos representantes políticos, com vista a perpetuar o seu domínio e a acompanhar cegamente os propósitos militaristas ditados pela NATO, pelos Estados Unidos e pela União Europeia no alinhamento com a guerra. A paz e o desarmamento são letra morta desrespeitando a Constituição da República Portuguesa. A homenagem a esses resistentes deve ser um lembrete constante de que a luta contra o fascismo e a intolerância não é algo do passado, mas uma responsabilidade contínua. O combate ao autoritarismo, à xenofobia, ao racismo e à opressão precisa de ser mantido vivo nas nossas ações cotidianas. Esses heróis anónimos, muitas vezes esquecidos pela história oficial, devem ser lembrados com respeito e gratidão. Eles nos ensinam que a resistência não é apenas uma questão de coragem individual, mas de solidariedade coletiva. Eles nos mostram que a luta por um mundo mais justo e igualitário é, acima de tudo, uma luta pela dignidade humana. Portanto, ao homenagearmos os resistentes antifascistas, estamos também reafirmando o nosso compromisso com a defesa dos valores democráticos, com a paz e com a construção de uma sociedade onde todos possam viver livres de qualquer forma de opressão. A história do Porto é marcada por uma contínua luta contra a opressão e pela defesa da memória. Por tudo isto, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses faz esforços para preservar a memória da resistência no Porto. A antiga sede da PIDE é proposta como local para o Museu da Resistência ao Fascismo, integrando uma rede nacional dedicada à memória da luta pela liberdade. Além disso, roteiros históricos, como as bases para um roteiro da resistência ao fascismo no Porto entre 1926 e 1974, editado pela União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, identificam locais emblemáticos da resistência, promovendo a educação e a reflexão sobre o seu passado.
O significado histórico do edifício onde funcionou a delegação da PIDE, na Rua do Heroísmo, é o local por excelência para preservar a memória da repressão e resistência. Ocupado atualmente pelo Museu Militar, foi possível estabelecer um protocolo com o Exército Português, pelo qual a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses se comprometeu a concretizar o projeto museológico do heroísmo à firmeza. Fazem-se visitas guiadas à totalidade do circuito, informada com depoimentos de ex-presos políticos e a expansão da área museológica e a introdução de conteúdos informativos. Mas continua a faltar o reconhecimento e o apoio governamental necessário para levar a cabo este desígnio. Em 19 de julho de 2019 foi aprovada na Assembleia da República uma resolução que recomenda ao Governo a criação de um Museu de Memória da Resistência ao Fascismo no imóvel onde funcionou a delegação da ESPID no Porto, enquadrando numa rede nacional de museus de resistência. Este é um projeto coletivo para que as pessoas em geral sejam a estrutura, o meio, o fim desta unidade de informação e interpretação, pelo que são bem-vindos todos os contributos em termos de documentação, objetos e depoimentos. Importa reunir todas as vontades e meios para concretizar a instalação do museu, e este é o objetivo do abaixo-assinado que a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses lançou e que irá ser entregue ao próximo Governo. Preservar a memória e os exemplos dos numerosos antifascistas que aqui foram presos e torturados é uma forma de cumprir Abril. É, pois, necessário que no dia 18 de maio todos nós saibamos escolher a força política que possa encarnar e defender a memória e a resistência com o objetivo de, mais cedo do que tarde, criar uma sociedade mais justa e igualitária. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Chamo agora a Matilde Geadas, estudante do ensino secundário e dirigente da Associação de Estudantes da Escola Artística de Soares do Reis, que nos vai falar. Estamos aqui para comemorar nas ruas os 51 anos da nossa Revolução de Abril, para celebrar todos aqueles que um dia sonharam e lutaram para derrotar o fascismo, alargar os horizontes de um Portugal retrógrado e moribundo para um país com futuro para todos. Celebrar os muitos que pagaram com a prisão, a tortura e a morte essa luta tão dura. Celebrar os muitos que hoje nas escolas, nas fábricas, nos bairros e nas faculdades continuam a erguer bem alto a bandeira de Abril, os seus valores e as suas conquistas. Embora tenha nascido muito após o 25 de Abril, encontro Abril no meu dia-a-dia, nas mudanças que proporcionou nas vidas dos meus avós e familiares, nos direitos que eu própria tenho na escola e na vida e que é preciso continuar a defender e a alargar. Apercebi-me que o 25 de Abril não foi apenas uma data, mas sim uma luta de décadas que se traduziu em importantes conquistas políticas, económicas, sociais e culturais do povo português. Permitiu a conquista da liberdade, mas não uma liberdade abstrata, a liberdade de uma escola pública para todos, do ensino superior sem barreiras, a liberdade do salário mínimo nacional, das férias pagas e da licença da maternidade, a liberdade da paz e do fim da guerra colonial, a liberdade de pensar, a liberdade de expressão, as liberdades de consciência, religião e culto, a liberdade de reunião e manifestação, a liberdade de criação cultural e de aprender e ensinar livremente. Para relembrar a nossa querida Odete Santos, que afirmava: o liceu era mais uma prova de resistência do que uma escola de saberes. Resistência ao ensino livresco, que rouba a compreensão da vida. Resistência a uma disciplina que não se compreendia, o que tornava as relações entre professores e alunos frias e distantes. Resistência a um código de preconceitos que espartilhavam as relações entre os sexos.
É também uma escola de luta para preservar espaços de liberdade. Também hoje, os jovens continuam unidos na luta pela Escola de Abril e para que este desempenhe o seu papel. Uma escola que seja um espaço onde o espírito crítico é fomentado, um espaço de partilha de conhecimentos, onde se promove a formação integral do indivíduo, tendo em conta todas as características e qualidades de cada estudante, independente da sua origem socioeconómica. Um ensino público, gratuito, democrático e de qualidade. A Escola de Abril é essencial para o progresso e o desenvolvimento do país, para a promoção da reflexão, da participação e para o direito da juventude concretizar os seus sonhos. É uma escola para todos. Não obstante o facto da Escola de Abril ter sido uma das maiores conquistas de Abril, observamos todos os dias que há quem queira destruir, através da mercantilização da educação e da deturpação do seu conceito, com o objetivo de perpetuar as atuais relações sociais, promovendo o individualismo e agravando as desigualdades dos estudantes. A Escola de Abril, pública, gratuita, democrática e de qualidade, constrói-se na luta e na reivindicação por uma melhor escola. Constrói-se hoje nesta data tão importante, mas que não destrói-se todos os dias. Tal como assistimos há um mês atrás, na semana de luta da comemoração do Dia Nacional dos Estudantes no Ensino Secundário, ainda são muitos os jovens que lutam por uma escola justa e juntos dissemos bem alto que não é justo avaliar o trabalho de 3 anos em 2 horas de exame nacional. Que é impensável que passemos frio nos chove em cima, que é necessário mais espaços para comer e para confraternizar. Precisamos de melhores condições materiais, mais psicólogos, docentes e funcionários. Precisamos da efetivação da educação sexual, fundamental para que desde cedo aprendamos o respeito pelo outro, o consentimento, questões fundamentais que têm um impacto direto no combate às discriminações. O ensino artístico especializado, onde estudo, precisa de mais investimento, com mais escolas e mais apoios para que cada um possa seguir os seus sonhos. Não nos infantilizem. Sabemos muito bem, mais do que ninguém, o que queremos, o que merecemos, o que queremos e para onde queremos ir. Pois somos nós que, dia após dia, estamos na escola a vivenciar estes problemas e por isso continuamos a lutar até termos as condições a que temos direito. Somos jovens, é verdade. Mas sabemos bem o que queremos para a escola e para a vida. Queremos um país que siga as portas que Abril abriu. A escola pública, democrática e de qualidade, o ensino superior gratuito e para todos, o aumento dos salários, o fim da precariedade, uma casa para viver que nos permita não adiar os nossos sonhos, o direito à cultura, ao desporto e ao lazer, a igualdade e o fim de todas as discriminações, a paz. Um valor tão importante de afirmar quando alguns querem recuar na história, tirar dinheiro da escola para mandar para a guerra e enviar os nossos jovens para a guerra. Nós dizemos não. Abril é paz e não seremos carne para canhão. Não vivemos a luta contra a ditadura fascista, mas sabemos que esta foi importante para a conquista de todos os direitos que hoje temos. Vemos isso todos os dias. Dizemos com toda a força que Abril é mais futuro e por isso saímos à rua em luta para que nem mais um passo seja dado nas nossas conquistas. Para resistir, mas não deixar de avançar, por uma política alternativa de que Abril é exemplo. Viva a Escola de Abril! Viva o 25 de Abril! Por sempre, fascismo nunca mais! Amigos, vamos agora depositar uma coroa de cravos na entrada da Speed e depois iremos desfilar. Obrigado.